Essa novela, eu me senti extremamente incomodado. Você via que era Entendeu? forçado. Porque era forçado para ter audiência. Então eu comecei a ter consciência dessas coisas, desse abuso, desse, né, que estamos usando a nudez para atrair audiência. Aí quando eu comecei a ter consciência disso, a nudez começou a me incomodar. Foi a primeira vez que você sentiu o sucesso mesmo, Nossa, assim, esse lance aí de andar na realmente rua e tal. foi muito Que doido. absurdo, né? Nossa. Época antes de rede social e tudo. Meu Imagina. Deus do céu, cara, se fosse hoje, ia ser uma insuportável. coisa, ia ser insuportável, insuportável. Cada passo seu Nossa, ia ser ia filmado. ser uma coisa absurda, assim. Eu Eu só ia não tem ter... noção que foi Pantanal naquela época, né? Pô, se foi naquela Parava época, o Brasil parava inteiro o pra Brasil ver. inteiro pra ver, cara. Acho que e em outra emissora, né? É, que não era Porque Globo. até então parava pra ver Rock Santeiro, que era 90% de audiência, parava pra, como há pouco tempo não, já Avenida tem uns 10, Brasil. 15, Avenida Brasil também, foi uma coisa estrondosa. Mas fora Mas da Globo, eu fora não da lembro. Globo, eu também não lembro, não. Também não lembro, não. Tanto que- Era 30 e cacetada de audiência, só que não era só a audiência, as pessoas que assistiam, era o que gerou a novela Pantanal fora. Então eu era capa de todas as revistas, É? todas. Veja, Manchete, Amiga, não sei o que, tudo que você possa imaginar de importante, não importante e tal, era assim, ó. A minha imagem, tudo. E eram fotos que eu tinha feito antes, essa daqui, por exemplo, da arma, eu fiz antes de começar a gravar, como várias outras também, que era exatamente para divulgação que eles Entendi. falavam, entendeu? Que tinha uma assessora de imprensa que era a Aninha, e aí eles divulgavam. Então, quando lançou Pantanal, apareceu a Juma, que eu não tinha visto, porque lá não tinha gerador, lá na fazenda. Então eu não tinha noção do sucesso que estava fazendo. Quando eu posei no aeroporto de Guarulhos, que eu vi aquela multidão na minha frente, que eu ia numa banca de jornal, era só eu estampado em todas as capas. Sensação estranha, Eu falei- um monte de você. Eu falei, cacete, que é isso? Olha Ó. lá. Falei, que isso? O que tá acontecendo? Ó o meu olho como entra, tá vendo? Ó. Eu tô olhando de lado, esse ele tá Muda normal de- e o outro ele tá entrando. Parece que entra mais. Pois é. Então, é um olho no gato e o outro no peixe. E aí, Essa foto foi posada pra capa foi da Veja. posada pra capa da Veja. Tá. Que foto Mas linda, era a né? arma que, eu não sei se era a arma que a Juma usava. Ou pegaram uma parecida. Pegaram uma parecida. Cara, que Ó, demais. como o Pantanal está abalando a vida na televisão, Imagina Cristiano a Oliveira, a Globo, como estrela os caras- da Como Manchete. os caras devem ter ficado desesperados na Globo. Ficava, pior assim, que gente, as veteranas que estavam fazendo a Manchete, os meus primeiros amigos foram já os que já tinham trabalhado na Globo, mas estavam na Manchete. Sei. E a Globo ali bombando, tava fazendo Rainha da Sucata. E aí as pessoas que já tinham ido pra Globo e estavam na Manchete, vinham no camarim falar, gente, o povo todo que tá fazendo a novela tá assistindo Pantanal. Então, assim, o comentário nos bastidores era falando de Pantanal, Todo entendeu? mundo só falava de Pantanal, né? Era E impressionante. quebrou, alguns paradigmas quebraram, né? O lance da nudez, eu acho que foi a primeira novela. Outra coisa que eu também não ligava, que depois o povo falava que batia punheta pra mim, que eu era musa do cacete, que eu era isso, que era aquilo, que não sei o que não sei o que lá. Era Falavam tudo isso tão, pra até você? hoje falam pra mim. Ai, Cristiano, eu lembro de você. Nossa, mãe do céu, mas é sempre no passado, né? Eu sempre falei, naquele hoje não mais, passado né? glorioso. Passado glorioso e tal. Nossa, não, eles não falam punheta, eles falam homenagem. Eu falei, Tá. Isso nasce aqui, ontem, né? ó. Homenageei muito você. Não, gente, é muito. Até amigos meus que falam Sério? isso e tal. Eu falo brincando até na frente do meu marido. E tem uma história que é muito engraçada. Eu fui numa cantina, que é bem famosa, tal, que é o Lelis, não sei se você já foi bom. Que aí o seu Walter, que é o dono e tal, um dos donos, seu Walter, eu não o conhecia, e ele apoiava uma peça que eu fazia. E aí, era a primeira vez que eu ia lá, no Lelis. E era um grupo de pessoas do teatro e tal. Aí daqui a pouco eu passei na frente do seu Walter, o seu Walter falou assim, oi, Paola, tudo bem? Aí eu... Paola, bom, só tem o Oliveira em comum, como nós. Falei, não, deixa, me chamou de Paola, tá tudo certo. Aí eu tô com um grupo assim, aí daqui a pouco, Dona Cristiana, vem o maître. Dona Cristiana, falei, quê? Seu Walter, que é o proprietário do Lelis, mandou pedir desculpas pra senhora, porque confundiu o seu nome, e
mandou oferecer um vinho tinto. E eu me ofereci um vinho tinto ótimo. Na época eu tomava vinho tinto e tal. Eu falei, não, gente, obrigado, isso é normal. Ninguém tem obrigação de saber meu nome. Ah, porque ele confundiu, mas ele tá muito sem graça. Eu falei, não, imagina. E daqui a pouco chega ele no meu ouvido e falou, posso te contar uma piada escatológica? Eita. Aí eu falei, ué, pode. Aí ele falou, aquele cara lá, aquele careca lá, eu olhei pra trás, ele é meu caixa há mais de 20 anos. E ele falou pra mim que ele já fez muita homenagem pra você quando você era jovem, que você era a Juma. Eu falei, tá bom e tal, não sei o quê. Fiquei meio sem graça na hora. Eu falei, tá, na hora eu ri, meu marido tava do lado. Aí eu cheguei e falei, não, me leva ali pra falar com ele. Aí ele falou, o que você vai falar? Aí eu falei, oi fulano, tudo bem contigo? Então, seu Walter falou comigo. Ele olhou, abriu um olho desse tamanho e falou assim, seu Walter, pelo amor de Deus, o que foi que o senhor falou pra ela? Falou que você batia a punheta pra mim, sim, que você me homenageava, que não sei o que não sei o que lá. Aí falou, e ele assim, cara roxo, e falava assim, dona Cristiana, a senhora me desculpe. Foi com todo respeito. Foi com todo respeito. Foi uma punheta respeitosa. Uma punheta respeitosa, entendeu? Ah, mas era, né? Era molecada, né? Era molecada, gente. Quando é que ia ter essa chance de ver na TV? Não, e eu super natural ali, com os peitinhos caídos, sabe? De dar de mamar, aquela coisa, né? Era na época que você tava... Eu já tinha dado de mamar pra minha filha, com barriguinha de quem já foi gordinho, emagreceu, não sei o quê. Sabe, sem postura, sem nada e tal. E aquilo provocava. Por quê? Porque não tinha muito. Não tinha. Era a época. Isso era ou revista de sacanagem, ou revista Playboy e tal, ou era filme pornô. O resto, assim, aquela nudez, aquele desejo e tal, era uma coisa. Só que até a Maitê Proença em Dona Beija, ela foi uma das primeiras nudezes. Foi antes disso? Foi antes, foi em 87, alguma coisa assim, 88, que ela fez lindamente. Tem uma cena. No cavalo, né? Não sei se foi no cavalo ou se foi na cachoeira. Mas na alguma cachoeira, cena que foi marcada. Ela toda nua. E linda. E eu não. A Juma era índia. A Juma tava. Então eu não tava nem aí. Depois, muito tempo Aquilo depois... pra você não era problema pra filmar, assim? Não. Ó, eu fiquei mais incomodada em ficar nua em Cananga do Japão, que eu tive que ficar, que pra mim era uma coisa apelativa, do que no Pantanal. Porque Pantanal fazia parte do contexto, fazia parte de tomar banho no Rio. Depois, na novela seguinte, que foi um fracasso, que foi Amazônia, aí sim, foi Amazônia, essa novela eu me senti extremamente incomodada. Você via que era entendeu? forçado. Porque era forçado para ter audiência. Então eu comecei a ter consciência dessas coisas, desse abuso, desse, né, que estamos usando a nudez para atrair audiência. Aí quando eu comecei a ter consciência disso, a nudez começou a me incomodar. Entendi. Mas Pantanal, não, de jeito nenhum. No Cananga era o quê? Tinha nudez? Cananga era quando ela perde a virgindade dela. Eu fiquei nua 3 vezes, né? No frontal eu acho que só foi no Pantanal. Mas em Cananga foi meio, aí como fala, na Amazônia foi metade também, e na Globo, em Memorial de Maria Moura, em 94, quando ela perde a virgindade, eu também tava com o peito fora. A Globo também relutou tinha algumas coisas de nudez. Hoje em dia não tem mais. E como que foi na época a questão do pessoal provavelmente fazendo pressão, né? Não pode ter isso nesse horário de censura e tal. Teve essa discussão, né? Não, você lembra? não lembro disso. Não lembro disso, não. Eu cumpri o meu ofício. E a Amazônia... Não chegava pra você na direção, não pode mais ter esse tipo de cena, não? Foi tranquilo? Nada. Com relação a isso, nada. E eu comecei a lidar com a nudez, e olha outra coisa incoerente, quer dizer, a pessoa teve problema com o corpo antes disso, e de repente andava pelada tranquilamente. Mas aí quando eu comecei a perceber que a nudez ela era explorada, isso veio o meu racional, e aí eu falei, não tem necessidade.